Olá, tudo bem? Bom dia. Quando falamos de religião, quem compete com Jesus de Nazaré? Eu sou Jonas Luiz da Silva, de Capuí. Olha, não são poucos os que competem com Jesus de Nazaré, tudo pela nossa atenção. Alguns são bastante conhecidos. Você se lembra de Buda. Buda, embora a maioria acredite que nasceu por volta de 500 a.C., os escritos que lhe são atribuídos podem ser uma compilação de deus-homens, legendas e provérbios dos vários homens sagrados que precederam e sucederam o período atribuído ao seu nascimento. As características que Buda tem em comum com a figura de Cristo são as seguintes. Buda nasceu da Virgem Maia, executava milagres e maravilhas, esmagou a cabeça de uma serpente, aboliu a idolatria, subiu a Nirvana, ou ao céu. Era considerado o pastor bom. Outro competidor de Jesus de Nazaré é Horus de Egito. Os contos de Jesus e Horus são muito similares. Os escritos de Horus datam de milhares de anos atrás e Horus compartilha em comum com Jesus o seguinte. Horus nasceu de uma virgem em 25 de dezembro. Teve 12 discípulos, foi enterrado em um túmulo e ressuscitado. Era também a verdade, a luz, o Messias, filho ungido de Deus, o bom pastor, etc. Executava milagres e ressuscitou um homem, El-Azar-Uz, dentre os mortos. O epíteto pessoal de Horus era Lusa, o filho sempre tornando-se de Pait, o pai. Horus era chamado de o Cristo, ou ungido, por muito tempo antes dos cristãos copiarem a história. De fato, nas catatumbas em Roma estão os retratos do bebê Horus, que está no colo da mãe virgem Ísis, a Madonna e criança, originais, e o próprio Vaticano é constituído em cima do papado de Mitra, que compartilha muitas qualidades com Jesus e que existiu como um Deus por muito tempo antes de Cristo. A hierarquia cristã é quase idêntica à versão de Mitra que a substituiu. O outro é Krishna. As similaridades entre o caráter cristão e o Messias indiano são muitas. Krishna nasceu da Virgem Devaki, a divina. É chamado o pastor Deus. É a segunda pessoa da Trindade. Foi perseguido por um tirano quem conquistou o massacre de milhares de infantes. Praticava milagres e maravilhas. Em algumas tradições, morreu em uma árvore, subiu ao céu. Depois vem Mitra, o deus sol da Pérsia. O conto de Mitra precede a fábula cristã ao menos por 600 anos. Mitra tem o seguinte em comum com o caráter de Jesus Cristo. Mitra nasceu de uma virgem em 25 de dezembro. Era considerado um mestre. Era chamado pastor bom. Era considerado a maneira, a verdade e a luz. Era considerado redentor, o salvador, o Messias. Era identificado com o leão e o cordeiro. Seu dia sagrado era o domingo, Sunday, dia do Senhor, centenas de anos antes de Cristo.
Tinha sua festa principal durante o período que se transformou mais tarde na Páscoa. Teve 12 companheiros ou discípulos, executava milagres, foi enterrado em um túmulo. Após 3 dias levantou-se outra vez. Sua ressurreição era comemorada a cada ano. Diante de tudo isso, os pesquisadores da história se dedicaram ao estudar as origens do cristianismo desde o século II da nossa era. E alguns deles puseram em dúvida a existência de Jesus. Muitos, até mesmo entre os cristãos, procuraram novas provas e materiais para fundamentar sua crença. Infelizmente para eles, a sua fé, tal fundamento jamais foi conseguido, enquanto a história cientificamente elaborada denota que a existência de Jesus é real nos escritos e nas testemunhas e nos interesses religiosos e materiais para poder prová-la. Desse modo, a existência, a vida e a obra de Jesus sempre se procurou provas indiscutíveis sobre a sua existência. Nem mesmo os evangelhos constituíram esse documento irretocável. As bibliotecas, museus, guardam escritos e documentos de autores que teriam sido contemporâneos de Jesus, os quais não fazem qualquer referência ao mesmo. Por outro lado, a ciência histórica tem se recusado a dar crédito aos documentos oferecidos só pela Igreja, com a intenção de provar a existência física. Ocorre que tais documentos originalmente não mencionam sequer o nome Jesus. Todavia, eles foram colocados, rasurados, adulterados muitas vezes, para suprir essa ausência de documentos históricos. Por outro lado, muito do que foi escrito para provar a existência de Jesus de Nazaré foi destruído pela Igreja defensivamente. Assim que a falta de documentos indiscutíveis sobre a existência de Jesus tem sido posta em dúvida desde os primeiros séculos desta era, apesar da Igreja ter feito tudo para manter aquele segredo absoluto e sobre Jesus de Nazaré e seus dogmas. Por tudo isso é que o Papa Pio XII, em 955, falando para um congresso internacional de história em Roma, disse: para os cristãos, o problema da existência de Jesus Cristo concerne a fé e não a história. Amanhã nós vamos continuar falando sobre Jesus e seus competidores. E eu sou Jonas Luiz da Silva, de Capuí. Muito obrigado por me ouvir.